Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre tendência de mercado, né? Então para você que está começando agora ou para quem já tem um pouco de conhecimento, acompanhe esse vídeo até o final que sem dúvida eu vou conseguir agregar bastante para que você possa ter uma visão diferente, né, de como analisar a tendência e como consolidar ela com outras estratégias, né, para que você consiga ter uma assertividade ainda maior, né? E para quem não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal, já clica em gostei para me dar aquela força, né? E também ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá agora para o gráfico. Bom, pessoal, trazendo aqui agora para vocês um pouco no gráfico, né? Eu utilizo a plataforma da Profit. Então, trazendo um pouco para vocês aí como identificar, né, os canais de alta, os canais de baixa e também a lateralização, né? Bom, um exemplo aqui, eu estou no índice no período de 60 minutos. Mas você pode utilizar isso em períodos de tempos diferentes. Então, se você está fazendo operações em 5 minutos, você pode traçar isso em períodos de tempos menores, né? Para saber naqueles 5 minutos qual que é a tendência de mercado que o gráfico está tendo ali naquele momento, né? É claro que, pensando um pouco mais ali, quando você quer uns trades um pouco maiores, você tem que sim analisar em períodos de tempos maiores, né? Para saber ali os pontos no qual ele pode buscar, para você ter uma noção ali de quais são os alvos que você vai ter que atingir na sua operação. Bom, pessoal, trazendo aqui agora como um canal de baixa, né, que está um pouco mais nítido aqui já no meio da tela aqui para mim, né, como que a gente faz para a gente analisar a tendência de baixa? A gente faz da seguinte forma, aqui a gente tem um topo, né, então deixa eu mostrar, a gente tem um topo, e esse topo, quando a gente traça essa linha, a gente vê que esse topo, ele é maior em relação a esse é maior em relação a esse aqui é um pouquinho maior em relação a esse, mas quando a gente cria uma linha, né, aqui na linha de canal, a gente pode vir, traçar mais ou menos desse ponto e ver que esse topo coincide com esse, coincidindo com esse, e ele vem aqui também, coincidindo com esses outros aqui, com esse fundinho aqui. Bom, tracei aqui então os topos, e eu venho traçar o fundo agora. Eu vejo aqui que tem essa região, né, onde ele marca esse ponto, esse ponto, esse ponto, tem um topo aqui e também tem esse topo aqui. Então aqui provavelmente seria uma boa análise para mim. Bom, tracei aqui. Então o mercado vem, eu já vou analisar um pouco desse passado, ele subiu, teve uma resistência. Então quando a gente traça a linha de tendência de baixa, que é o que a gente chama de LTB, a gente tem resistência e suporte. O mercado veio, tocou aqui em cima, teve uma resistência, caiu. Aqui bateu no suporte, voltou, resistência. Voltou, suporte, subiu, não conseguiu chegar. Voltou, subiu, resistência, desceu, suporte. Aí mais ou menos uma resistência no período de curto menor, né, quando a gente analisa isso aqui. Voltou e aqui ele teve um rompimento e teve um acúmulo aqui, uma briga para continuar sua tendência. Aqui, pessoal, é um fundo, né? A gente consegue identificar que aqui a gente tem um fundo. O que acontece? A gente precisa sempre olhar o passado. Então, a mesma forma que a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui, a gente tem esse ponto no qual ele teve uma briga, ele tentou descer, né, cair ainda mais, mas ainda não conseguiu, a força computadora foi maior, e ele voltou aqui para dentro da tendência, até ele romper aqui a região de resistência. Quando a gente analisa esse ponto, a gente tem que olhar sempre o passado, né? Então, aqui se eu tivesse numa operação, provavelmente eu teria entrado aqui no rompimento, e teria analisado o passado para saber qual que é o ponto que provavelmente ele teria uma região ali que ele poderia bater e voltar uma reversão, né? Tem uma reversão ali da sua tendência. Então aqui, pessoal, a gente vê que o mercado veio, tracei aqui primeiro, então pode ver que aqui ele coincidiu com esse fundo, então aqui ele é um suporte, bateu, tentou voltar, não conseguiu e foi embora, subiu. Aqui, você pode ver também, é um pouco próximo, né? Se eu descer aqui coincidir com o corpo da vela e não com o pavio, você consegue verificar que ele bateu aqui, voltou, o suporte, desceu, rompeu, e ele ficou nessa linha, né? Pode ver que aqui nessa linha tem bastante concentração, né? Ele era um suporte até aqui, depois ele virou uma resistência, aí ele tentou, não conseguiu, esse aqui continua sendo uma resistência, teve uma briga aqui, não conseguiu, desceu, continua sendo uma resistência nesse período, aqui por enquanto ele é suporte. Aqui ele virou uma resistência. Até que ele chegou a esse ponto e rompeu e foi embora, né? Então, a partir do momento ele subiu, bateu aqui, nesse momento ele voltou a ser um suporte, essa linha. Subiu, voltou, aqui teve um acúmulo, rompeu, virou uma resistência, bateu aqui, rompeu, ficou com essa briga, até que nesse dia aqui ele rompeu e foi embora, né?
Aí ele teve esse momento, e aqui ele foi até chegar aqui em cima, que coincide também com esse ponto. Então é sempre bom você traçar, né, os pontos do passado para você conseguir analisar o futuro, né? Pontos que ele teria uma reversão. Então ele bateu nesse ponto que ele teve essa resistência que é essa daqui, e aqui ele criou uma tendência de baixa, né? Então ele veio, bateu nesse ponto, que é um suporte aqui, dessa linha de tendência, bateu aqui, resistência, bateu aqui, suporte, resistência, suporte, quase resistência, suporte, aqui ele rompeu e foi embora até que ele atingiu essa linha, coincidiu com essa, e ele continuou sua tendência. Então, o importante é sempre você olhar o passado para você conseguir identificar ali pontos que provavelmente o mercado vai ter algum tipo de retração e voltar, né, inverter a sua tendência, né? Então, aqui a gente tem a tendência de baixa nesse período, e o importante, né, aqui a gente vê que a partir do momento que ele tocou uma, tocou duas, tocou três, tentou aqui tocar, não foi, 4, aqui teve uma briga até que ele rompeu, né? Então a gente vê que quando ele toca mais de a terceira, quarta vez, provavelmente ele já vai ter muita força para conseguir romper. O mesmo caso acontece com aqui, tocou uma, tocou duas, terceira, na quarta vez que ele foi relar nessa linha, ele rompeu e foi embora, até que ele parou nessa região, né, que a gente analisou, que é uma região que tem ali um suporte bem forte, analisado com o passado. Aqui ele voltou, ele rompeu nessa região que tinha se tornado uma resistência nesse momento, rompeu, que virou um suporte novamente, depois em seguida, foi até aqui, rompeu, não teve força, teve uma região aqui de briga, né? Então teve uma briga aqui entre a força compradora e vendedora, até que ele rompeu aqui novamente e continuou sua tendência, né? Aqui a gente pode analisar uma tendência de alta, mas a gente ela pode analisar num período de tempo menor ou num período um pouco mais longo. A gente pode analisar uma tendência a curto prazo, então uma tendência de alta, né, no qual ele vem, bate, volta, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Como também a gente pode analisar ela num período mais longo. Então, coincidindo com esse daqui, a gente tem esse ponto que é um período mais curto, aqui a gente tem um período médio, e aqui um período um pouco mais longo, no qual ele foi ali, tocou, teve uma briga e fechou aqui, né? Então, coincidindo com esse topo, com esse fundo, desculpa, com esse fundo, aqui com esse fundo desse dia também, a gente pode verificar uma questão. Então, aqui, período mais longo, tocou aqui, continua. A mesma forma, a gente pode analisar aqui com esses topos, né? Esse topo coincide com esse aqui, que teve uma região de briga, depois voltou aqui novamente, deixa eu escolher esse período curto, para não ficar uma má visualização. Então ele veio, tocou aqui, voltou, tocou aqui, teve um acúmulo de briga nessa região aqui de resistência, voltou, tocou, voltou, região no suporte, tentou romper, mas na abertura do próximo dia ele já voltou para dentro da tendência e continuou aqui na sua tendência de alta, né? Fazendo essa movimentação. Então a gente tem que estar sempre analisando, né? E quando a gente analisa, no caso, uma LTA, linha de tendência de alta, um canal de alta, a gente tem que analisar os fundos, né? Então quando um fundo, o anterior, ele é mais baixo em relação ao atual, a gente vai traçando em períodos de tempo menor ou maior, a gente consegue ver ali uma tendência de alta, né? No qual a gente tem consolidado com outras estratégias, a gente pode utilizar esses pontos como uma ótima opção de entrada, né? Então aqui a gente tem uma tendência de alta depois de ele ter caído aqui e ter uma retomada aqui no mercado, né? Bom, aqui uma tendência de alta, mas trazendo um pouco para vocês aqui, a gente tem também questão de lateralização. Como que a gente identifica lateralização? Momentos onde o gráfico, né, você consegue analisar que ele está indo apenas para o lado, né? Ele não está numa tendência de alta, né, nem numa tendência de baixa. Normalmente esses períodos aqui você pode utilizar aí de suporte, né, e resistência para fazer algumas operações, né, e estar conseguindo ir buscar os alvos, né, que você almeja. Bom, pessoal, aqui na lateralização a gente consegue identificar aqui, o mercado abriu aqui nessa tendência, veio mais ou menos nesse ponto, voltou aqui, bateu na resistência, voltou, foi, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou até que ele teve um rompimento, atingiu aquele ponto que coincide com esse topo aqui, que era uma resistência maior, e depois ele criou a tendência de baixa e em seguida uma tendência de alta.
Então, esses são os 3 tipos de tendência de mercado, né? Quando a gente opera com day trade, né? Ou com day trade, ou com ações também. Day trade, análise gráfica, vamos dizer dessa forma, né? A gente tem que olhar sempre a questão do gráfico e saber como que é o comportamento dele, né? Então, quando a gente olha aqui, que ele bateu e voltou, eu não vou entrar numa operação buscando uma compra, porque eu sei que ele pode vir tocar nesse momento, nessa região de suporte. A mesma questão, ele tocou aqui, coincide, você vai traçando linhas, né? Você vai sempre puxando linhas. Então, aqui ele coincide mais ou menos com esse ponto aqui, ó. Você vê que ele tem um acúmulo de briga nessa região, nesse período passado também. Ele bate aqui, volta, ele bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou. Então, você vai sempre analisando o passado para você conseguir fazer as suas operações. Consolidado também com essa linha de tendência de baixa. Então, esse é um ponto que provavelmente você faria, né, uma entrada para compra, né? Para conseguir buscar o próximo alvo, que seria a resistência lá em cima. Então, é uma forma que eu analiso, né, a tendência, não opero somente utilizando isso, eu tenho alguns indicadores, algumas estratégias que eu utilizo, mas consolidado com isso para fazer uma ótima operação e ter um ótimo resultado. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso, então, mostrando um pouquinho como analiso a tendência de mercado, né? Seja em alta, em baixa ou lateralização, também utilizando ela com outros indicadores, né? Para que você possa fazer as suas operações. E se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer enorme poder te responder e te ajudar nessa trajetória. E também não esquece aí de se inscrever e também curtir esse vídeo aí para me ajudar a alcançar mais pessoas. Tamo junto, até a próxima. Abraço!